Jonas, e esse fenômeno, o suicídio de pastores, de líderes religiosos evangélicos, pelas as suas pesquisas, aconteceu só no Brasil ou é um fenômeno que aconteceu assim no mundo inteiro? Infelizmente, é um fenômeno mundial, né? Não há como ocultar isso, omitir isso, porque talvez pensa-se que esse fenômeno ele influencia, principalmente a maioria deles aqui no Brasil, eles foram, e acho que também nos Estados Unidos, outros países da Europa, foram cometidos exatamente no Setembro Amarelo. Não sei se é mera coincidência, é a questão da pressão psicológica que se exerce a própria campanha de prevenção federal, e a maioria deles praticamente se suicidaram, seja pastores, sejam pastoras, no Setembro Amarelo. E é um fenômeno mundial. Se deu já no Japão, se deu já na Europa, na Ásia, se deu nos Estados Unidos, na América Central, América Latina, e também tem se dado, infelizmente, no Brasil. A nossa pesquisa é desde 2000 até 2020, né? Mas depois de 2020, certamente já houveram outros pastores e pastoras que se suicidaram. Infelizmente, a gente não gostaria que não mais acontecesse, em função do alerta que se tem dado anualmente no Setembro Amarelo. Inclusive, eu fiz uma palestra a pedido dos jovens da minha igreja, em setembro, para a Batista do Barão Geraldo, em Campinas, sobre a campanha da prevenção, né? Tratamento, mas muito mais o alerta para os jovens e adolescentes, crianças, adultos que têm tendências ao suicídio. Ok. E também continuamos pesquisando, não é? Porque, por exemplo, ao terminar a tese, nós iremos continuar pesquisando, porque é um tema palpitante, é um tema interessante para a sociedade, para a igreja evangélica, a gente fala evangélica porque a nossa pesquisa está focada mais nos evangélicos, mas a igreja católica tem muitos padres que se suicidaram, muitos monges, muitas freiras, né? Outras religiões também estão envolvidas com essa catástrofe, nós poderíamos dizer assim, que é o suicídio de líderes religiosos, né? De modo geral, nossa tese é específica porque você tem que delimitar, fazer um recorte o foco, né, da tese, de período e também da classificação ligada às pessoas que estão envolvidas nessa pesquisa de trabalho. E nós pretendemos, então, procurar descobrir quais são as causas principais. Estamos descobrindo, né? No nosso caso, a depressão vem em primeiro lugar, é por isso que Espera só um segundinho, Jonas. Antes de avançarmos nas causas, eu queria que você comentasse pelo impacto que me causou quando eu fiz um sobrevoo na sua tese. Eu fiz um sobrevoo lá, dei umas olhadas. Teve um caso em que o pastor filmou o próprio suicídio. Eu queria que você contasse sobre esse caso aí. Não precisa citar nomes, não é? Mas eu gostaria de saber com mais detalhes essa questão do suicídio que foi filmado. Foi um caso no Zimbábue, né, na África. O nome dele é um nome meio estrangeirado, evidentemente, né? E eu não gravei 100% o nome do colega lá, era pastor evangélico, né? Não necessariamente batista, mas era evangélico. E ele tinha um noivado, uma ovelha ou irmã em Cristo lá. E, de repente, o noivado acabou. Encerrou o noivado, e por parte dela, certamente, e ele se desesperou, não se conformou, e se suicidou tomando veneno e filmando o próprio suicídio. Isso foi lamentável, mas foi uma cena que chegou até nós pelo próprio YouTube, que comenta a respeito desse rapaz, que era solteiro, morreu solteiro, e lamentavelmente ele pôs fim à sua vida por ter se decepcionado com a própria noiva
que terminou o noivado com ele. E claro que tem outros casos, mas acho que o único caso que eu consegui localizar sobre a filmagem do próprio suicídio foi o caso desse colega lá do Zimbábue, na África, né? Ok. E você pode falar sobre outros casos que você pesquisou? Sim, nós temos as notificações de 6 casos de colegas do Ministério Pastoral Evangélico, né? Eu uso na pesquisa a sigla, né? Ou a abreviatura MPE, que é Ministério Pastoral Evangélico, porque os 6 casos foram de pastores e pastoras evangélicos. Nós tivemos o caso de um pastor lá do Rio Grande do Sul, chamado Lisandro Canes, né, de cidade de Rio Grande, comunidade evangélica Nova Vida. Ele, apesar de o nome parecer ser neopentecostal, segundo informações de um colega da Batista Independente lá de São Leopoldo, que conhecia ele, ele era de origem reformada, né? Que vale dizer que é calvinista, né? Não arminiano, ligado ao setor presbiteriano de teologia, de pensamento teológico e doutrinário na área de teologia. E ele tinha depressão, além de ser pastor nesta comunidade, ele era também professor de escola pública lá na cidade, né? E ele vivia, assim, uma vida aparentemente confortável, né? Vivia sorrindo, tirava fotos no Facebook, mas parece-me que há uma impressão na pesquisa de que ele teria sido influenciado à distância por um pastor norte-americano de uma igreja neopentecostal, Jerry Wilson, e que esse pastor influenciava muito a vida dele. Era um pastor que trabalhava exatamente com pessoas com depressão, e não só da sua comunidade, mas uma comunidade evangélica grande, de 2 a 3 mil ovelhas, né, discípulos, e ele tratava deles e de pessoas também que não pertenciam à comunidade. Ele trabalhava, inclusive, nesse sentido, provavelmente para evangelizar, discipular, ajudar, acompanhar, mentorear essas pessoas. Mas parece-me que, na média de um mês antes do suicídio do Lisandro Canes, ele se suicidou, né? Ele se suicidou porque provavelmente ele também tinha depressão, o Jerry Wilson. Ele acabou, então, se suicidando e influenciou, direta ou indiretamente, a posição de tentativa, não, de ter praticado oficialmente, vamos dizer assim, né, legitimamente, até é uma palavra meio estranha falar que alguém se fez suicida dessa forma, mas ele tinha, segundo as pesquisas, ele tinha depressão desde os 10 anos de idade, parece que era bem de família, era hereditário, e lutou durante esses 30 anos, talvez tomando remédio, indo para o psiquiatra, para o psicólogo, psicanalista, mas não venceu a depressão, né? E mesmo tendo saído nas redes sociais, Facebook, Instagram e outros, sorrindo, feliz, no fundo ele tinha dor, né? A dor na alma, que é a dor da depressão, a angústia, o sofrimento. E, infelizmente, em setembro de 2019, eu estava lá na faculdade. Na época, eu fiquei 7 meses morando em São Leopoldo, eu e minha esposa, para acompanhar as disciplinas presenciais. E, nesse período, em setembro de 2019, tomamos conhecimento da morte de Lisandro Canes, né? Rapaz inteligente, trabalhava com crianças na escola pública, não sei se era municipal ou estadual de Rio Grande. Família maravilhosa, aparece todo mundo sorrindo, a esposa, os filhos, né? E quando menos se espera, ele colocou o termo à vida, né? Como diz aqui o Manuel Dias de Oliveira,
e José Ponte Sobrinho, eles têm um livro chamado O Fenômeno do Suicídio de Pastores, um desafio para o ministério pastoral na atualidade. Ele usa a expressão terminalidade da vida, coloca o término na vida, para referir-se ao suicídio do pastor ou da pastora. E, como nós estávamos falando, existe um caso também semelhante da primeira Igreja Batista de Serrinha, na Bahia, interior da Bahia, próximo à Feira de Santana. Pastor, se não me engano, o nome dele é Afonso, Aguinaldo Afonso Freitas Júnior. Ele pastoreava uma igreja pequena, mas depois eu fiz uma pesquisa, parece-me que ela era pequena, mas tinha mais umas 4 ou 5 missões, congregações. Então, havia, quer queira, quer não, uma sobrecarga muito grande, né? E nós temos um teólogo paranaense, John Heinenburg, que fez doutorado também lá na PUC de Curitiba. Ele fala sobre o sofrimento do pastor, né? E na abertura do livro, ali até a página 30, mais ou menos, ele narra o suicídio do Aguinaldo Afonso de Freitas Júnior. E saiu também no YouTube, Eliseu Lisboa, se não me engano, é um dos pastores que sempre narra suicídios no YouTube, e comentou da morte de Aguinaldo Afonso de Freitas Júnior. Ele pastoreava ali, e foi comemorar 10 anos de casamento em Salvador, na praia, com a família, sorridente, saiu no Facebook, uma coisa impressionante. Quando chegou, se não me engano, no domingo, ou sábado, de volta, ficou lá alguns dias, passeando com a família, comemorando, né? Quando ele chegou, no domingo à noite, ele pregou, e terminou a pregação, foi para casa, sozinho. E quando a família chegou, ele estava enforcado na área, né, da varanda ou área, ou pêndulo da casa dele. E, infelizmente, era também um caso de depressão. Ele estava enforcado. E por que talvez alguém pergunte, por que a maioria que tem depressão e que se suicida é por enforcamento, né? É porque o enforcamento, aliás, a depressão, que dá aquela dor na alma, dá aquele sofrimento íntimo no coração do pastor, na mente, né, no cérebro, problemas emocionais profundos, ele sente assim como se ele estivesse perdendo o fôlego, como se ele estivesse sufocado quando dá uma crise profunda de depressão. Então, o método de enforcamento, entre aspas, facilitaria a morte dele. E ele também perde a coordenação mental, perde o controle emocional, mesmo tomando remédios, medicamentos, tendo um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, até psicanalítico, ele acaba colocando fim à vida, caso realmente não vença a depressão. A morte, infelizmente, a terminalidade da vida, conforme esses autores, Manuel Dias de Oliveira e José Ponte Sobrinho, nesse livro O Fenômeno do Suicídio de Pastores, revela que o pastor passa realmente por muitos problemas, passa por solidão, passa por, vamos dizer assim, pressões familiares, pressões eclesiásticas, pressões da sua denominação, da sua instituição, cobranças, sobrecargas de trabalho. Esse caso aí, por exemplo, do Aguinaldo Afonso, apesar do trabalho dele aparentemente ser minúsculo, mas ele se encarregava da construção por conta dele, se encarregava da evangelização, da visitação, do aconselhamento, e, no fim, a depressão, provavelmente, em função de tanta sobrecarga, de tanta cobrança, de tanto estresse, transformou-se em burnout, e provavelmente desse burnout essa ansiedade foi ampliando, foi ficando cada vez mais profunda, mais aguda, mais severa, transformou-se em depressão, e a depressão levou ele ao suicídio.